A maioria dos editais das públicas são por Enem? É, as faculdades públicas, hoje, a gente tem em torno de 50, 55% das faculdades públicas utilizando a nota do Enem. 50, 45% fazendo provas próprias. Então, houve, nos últimos 5 anos, uma migração de algumas faculdades que faziam prova, e eu posso listar para vocês, por exemplo, a Universidade Federal de Ouro Preto, né? Ela passou de prova para o Enem. A Federal de Santa Catarina passou de prova para o Enem. Entre outras faculdades, tá? Algumas faculdades que não faziam pelo Enem e não faziam, perdão, na verdade não faziam pelo Enem, faziam por prova própria e passaram a adotar o Enem, que é um processo muito mais barato para a faculdade. É muito incoerente, né? Porque ela vai selecionar portadores de diploma e vai selecionar estudantes de medicina. Às vezes, estudantes de medicina ela disponibiliza vagas para estudantes que estão no sexto, no sétimo e solicitam uma nota do Enem. Então é incoerente, não faz sentido no processo de transferência onde você vai introduzir um aluno de uma faculdade para aquela faculdade, para o curso de medicina e solicitar o desempenho desse aluno em matéria de ensino médio, mas existe sim hoje uma paridade praticamente 50-50 aí, de faculdades que solicitam uma nota anterior do Enem e de faculdades que fazem prova própria. E quais seriam aí algumas das faculdades públicas que fazem o processo seletivo sem Enem? Sem Enem, existem muitas. A Unipampa, que a gente citou há pouco, vamos começar do Sul. A Unipampa, a FURG, é, nós temos também no Paraná a Federal do Paraná, tá? A Estadual de Maringá. Nós temos também UFO. em Minas Gerais, isso, a UFO. Nós temos a Estadual do Mato Grosso do Sul, tá? Nós temos também a Federal do Pará, nós temos a Federal do Amazonas, nós temos a Federal, a Unifap, né? Federal do Amapá, acho que eu falei, Federal do Amazonas, temos a UFAC, temos é, tem mais faculdade, a URCA, a Universidade de Cariri, entre outras. Existe ainda um bom número de faculdades que fazem o processo seletivo por prova. Existem faculdades que adotaram o Enem, existem algumas por metodologia de análise curricular, né, de seleção por análise curricular, mas existe ainda um bom número de faculdades que faz por prova própria. Ainda existe um bom número. A Unemat, que está aberta com 57 vagas. Então, existe um bom número de faculdades. Basta uma pesquisa, os alunos do MED já sabem, a gente indica na análise de perfil para o nosso aluno as faculdades que fazem o processo seletivo por prova própria, quando a predileção do aluno é por prova própria, tá? Então, existe um bom número, sim. Aquele aluno que só quer pública, não quer transferir para nenhuma outra faculdade. Se não for pública, Uhum, ele não transfere. uhum. Vale mais a Compreensível. pena, vale mais a pena para ele se preparar só para o Enem ou não? Vale a pena ele abrir o leque e estudar melhor a Uhum. situação? Isso é importante. O aluno que deseja uma faculdade pública de forma inegociável, eu só quero uma faculdade pública. Ele vai se defrontar com duas realidades, duas metodologias de seleção. Ele vai ficar de frente com a possibilidade de jogar uma nota do Enem e ele vai ficar de frente com a possibilidade de estudar para uma prova própria. Se ele vê a possibilidade de estudar para o Enem, se isso consta realmente na expectativa dele, enfim, na perspectiva, no planejamento dele, se ele ver, né, se ele que estudar para o Enem é uma alternativa para ele, se ele vê essa possibilidade, eu acho que ele deve estudar para o Enem. Ele vai abrir muito leque. E qual a vantagem estratégica dessa questão? Ele está estudando para o Enem, para fazer uma nota, para colocar no processo de transferência ou de obtenção de novo título. E é sempre importante, bom lembrar que a sua nota ela vai concorrer com notas dos seus pares, ou seja, de outros estudantes de medicina, de faculdades particulares, principalmente, e os portadores de diploma vão concorrer com outros portadores de diploma. Então, o SISU, ele não é um espelho para para esse processo seletivo, ele não é um espelho. Então, você vai estudar para o Enem. Você está estudando para o Enem, abriu uma oportunidade, como por exemplo a URCA, abriu uma oportunidade, por exemplo, como a Unemat, nada te impede de pontualmente estudar para essas instituições também. Você deixa o Enem um pouco de lado, sai o edital, você estuda para essas instituições. Então, o Enem como base para tentar o processo de transferência e obtenção é bastante interessante. E você tendo aí o seu leque aberto, se abrir uma boa oportunidade com um bom número de vagas, você vai pontualmente estudar para aquela faculdade. Eu acho essa uma boa estratégia. Se o aluno ele tem um bom planejamento para levar o estudo do Enem com qualidade, para julgar a sua nota, fazer uma boa prova do Enem, julgar a sua nota depois no processo de transferência e obtenção, lembrando que essa nota habitualmente ela tem a validade de 5 anos.
né? Uma nota que vale por 5 anos. Então, você faz uma boa nota no Enem, você faz um 760, um 780. Se você não passando no primeiro processo que você jogar sua nota, vão abrir outros processos que você pode jogar sua nota. Então, é uma nota que vale aí por mais tempo. Então, um bom investimento que você faz. Enquanto isso, antenadaço nas faculdades que fazem prova própria. Abriu uma do seu interesse? Por exemplo, abriu o FAM, que cobra português, biologia celular, molecular e anatomia. Pô, português você está estudando para o Enem. Biologia celular, molecular e anatomia, você pega o roteiro de estudos do MEDS, né, juntamente com o português para revisar e estuda pontualmente. Por isso que o extensivo MEDS, ele tem toda a preparação para o Enem e tem toda a preparação roteirizada específica para cada faculdade. O objetivo do MEDS é te preparar para o processo de transferência independente da faculdade que você vai tentar. Independente se o Enem é uma opção para você, junto com a possibilidade de provas próprias. Tá? Então, eu acho que se você, como você disse na pergunta, o Enem para você é uma possibilidade, eu sou um entusiasta de você estudar para o Enem e para provas próprias. Gostou desse conteúdo? Não esquece então de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com um amigo que pode gostar de saber de tudo isso que a gente falou aqui agora.